Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Café com Comunicação. Porque eu estou transmitindo também pelo YouTube. Deixa eu colocar aqui no YouTube aqui, está tudo certinho. Oi, 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 vamos chamando. O Vônei já está aqui presente. Mari, daqui a pouquinho, Vônei, eu te chamo enquanto vai começando aqui a transmissão no YouTube também. O YouTube nós não vamos ter como ver o Vônei. Eu tentei fazer aqui mas não deu certo. Mas depois eu coloco o vídeo todo também no YouTube, tá? Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um Café com Comunicação. Hoje com um convidado que é a automestria, que vocês vão entender o que é o Vônei, que é um líder. Hoje a gente vai falar bastante da liderança comunicativa. Deixa eu pegar minha água aqui. Bastante da liderança comunicativa e dando continuidade às nossas lives. E agora, gente, a partir de hoje nós temos aí vários convidados e pessoas que vão vir com esse intuito de trazer uma linguagem, a linguagem mesmo do líder, como que comunica, qual que é a experiência que você tem na comunicação, na sua liderança. Então convido quem vocês conhecerem, aperta aí o coraçãozinho, o aviãozinho e vamos chamar o pessoal para a gente assistir. Nós temos no YouTube também pessoas, tem algumas pessoas que não conseguem assistir aqui no Instagram, estão no YouTube. Pessoal, então hoje eu vou já fixar aqui. Enquanto isso, vão chamando outras pessoas para vocês conhecerem esse tema. É um tema super importante. Algumas pessoas, algumas pessoas que já passaram por isso, por ter feedbacks de líderes, ou tem que dar algum feedback. Como que seria essa linguagem, que é uma linguagem de reconhecimento? Como que são a linguagem de reconhecimento que você faz com a sua equipe? Tá? Então, hoje a ideia é passar para vocês como que funciona isso, tá? E o Vônei, que ele já esteve aqui tomando café conosco, ele já veio falar ele veio falar sobre análise comportamental e a comunicação, e hoje ele vai falar pra gente sobre essa questão também, né? Nós vamos bater um papo, e aí com a experiência dele, com a minha experiência, e ele também vai contar como que ele está trabalhando essa questão aí dos treinamentos, porque hoje o líder, gente, ele não é só líder. O líder, ele tem que entender que ele passa por um processo que é um processo extremamente importante para o seu desenvolvimento dentro da empresa. E eu estou falando líder, pode ser um coordenador na escola, pode ser um gestor de RH, pode ser um líder de uma equipe chão de fábrica. Gente, qualquer tipo de liderança, você precisa entender que você é o exemplo, tanto na comunicação quanto nas suas ações, qualquer tipo de situação. Por quê? Se você quer crescer, ou se você quer que a sua empresa, a empresa que você trabalha, ou seja, a sua empresa, você é empresa, né? Você é uma empresa só você, o único funcionário dessa empresa, você precisa entender que se você crescer, você tem que treinar as outras pessoas. Você tem que aprender a como faz isso, tá? É claro que a gente pode deixar nosso liderado, as pessoas na nossa volta à vontade? Pode, mas a gente tem que acompanhar. A gente tem que dar um norte. E isso é muito importante, tá? Deixa eu colocar aqui. Enquanto isso, pessoal, já vão chamando aí pessoas para assistir a nossa live, tá? Até o pessoal chegando, nós vamos ter um diretor executivo que vai vir semana que vem, diretor financeiro, nós vamos ter um diretor de RH, nós vamos ter vários gestores que vão vir trazer essa experiência, porque a experiência de liderança, gente, e de comunicação dentro da liderança é a linha tênue entre o sucesso e o fracasso, tá? Então deixa eu colocar aqui
O meu aqui já até reconhece o Café com Comunicação, tá? Eu vou colocar um nome que eu e o Voney pensamos que seria que vai ser o nosso tema, que é uma linguagem de reconhecimento, tá? Que é a linguagem de reconhecimento dos seus colaboradores. Eu vou colocar linguagem de reconhecimento da equipe, tá? É algo super importante que precisa ser valorizado. As pessoas precisam entender que só vai funcionar, você só vai ter sucesso se a sua equipe tiver sucesso. Só vai ter algo que vai funcionar se você conseguir trazer essa equipe para você, a pessoa comprar a ideia. Se você não vende essa brigada, se você não consegue vender a sua ideia, seja ela para o seu colaborador, seja ela para os seus parceiros, você não consegue resultado, tá? Então, muito bem, meu café chegou. Eu só começo quando o café chega, brincadeira. Eu só começo quando eu vejo muito coraçãozinho aí, tá, gente? Vou falando um oizinho com todo mundo aí. Nando Car tá aí, também já foi meu convidado. João. Muito bem, tem vários alunos aí. Obrigada, gente, por estar sempre aqui acompanhando. Fique aqui até o final, vocês vão gostar muito do tema hoje, que é essa linguagem de reconhecimento da equipe. Vamos lá, vou chamar, então, deixa eu ver se o Voney já fez a solicitação. Pode solicitar, Voney, por favor. Opa! Pode solicitar, você tá... Ou deixa eu pegar aqui nos nomes aqui que eu já solicito. Pronto. Foi. Oi, oi, Ivone. Deixa eu dar uma distanciada aqui, que tá muito perto. Seja muito bem-vindo, viu, Ivone? Muito obrigado. Seja muito... Você Muito consegue obrigado, aumentar um pouquinho do seu som para você, para o pessoal do YouTube te Deixa eu ouvir? falar um pouco mais alto aqui, tá bom? Tá bom, deixa eu... eu aumentei o meu aqui. Beleza, beleza. Tá joia. Isso, que nós temos audiência também no YouTube, tá? Qualquer coisa também depois, Perfeito. pessoal do YouTube, a gente baixa a live e coloca lá também. Vamos lá, seja bem-vindo mais uma vez, Voney. O Voney já veio aqui outras vezes. O histórico dele é um histórico bem interessante. Voney trabalha numa instituição financeira, que aí se ele quiser colocar um nome, tudo bem, mas ele, além disso, ele é treinador, palestrante e foi meu mentor. Não, na verdade, o mentorado é sempre mentorado, né, Voney? Posso falar assim, né, gente? Ele é meu mentorado. Eu fui professora do Voney e tive esse prazer, né, de ser professora dele, da esposa dele e ser mentora dele durante um ano. Aí a gente trabalhou o processo. E a automaestria, eu posso dizer, é isso mesmo, falei o nome certo. Falei certo? É isso, exatamente. A automaestria, ela eu creio que eu tenho um dedinho aí no nosso plano de ação. Pode falar. Sim, com certeza. Bom, primeiro vou agradecer de novo o convite, né? Agradecer as pessoas que apareceram, que estão aqui com a gente. Falar um pouquinho desse histórico, né? Uhum. Então, eu sou auditor interno numa grande instituição brasileira, numa das 4. Né? Posso falar, é o Banco do Brasil. Uhum. E, no determinado ponto da minha carreira, eu quero, né, na verdade, não só ascender, mas buscar novas opções. Uhum. Né? E nesse processo eu comecei a pesquisar e investir em mim mesmo. Não que eu já não tenha investido, mas eu investia muito tecnicamente. Sim. Eu sou considerado um bom técnico. Né? Eu sou considerado um ótimo líder pelos meus liderados, pelas equipes com as quais eu trabalho, mas eu queria mais, eu queria entender o que era isso. Né? E, ao mesmo tempo, nesse processo, eu acabei desenvolvendo isso como um novo negócio. Uhum. Então, assim, existem N diferentes descrições, né, do que é um líder. Sim. Mas eu acho que é interessante, e inclusive a gente vai trazer hoje aqui, ser líder é servir os outros. Sim. Você tem que servir. Você não cresce sozinho. Você cresce formando.
tá? Pessoas para assumirem o seu lugar. Ou então para que as pessoas sejam a melhor versão de si mesmas. Isso. Isso é fundamental. E dentro desse processo, é impossível esse processo existir sem comunicação. Exato. E todo o processo, né, vamos resgatar um pouquinho antes de falar de feedback, vamos resgatar um pouquinho o que é um processo. Eu vou fazer um desenho com a minha mão aqui. Muito simples, ó, meu óculos aqui. Né? Então, eu tenho uma entrada, uma informação que entra, meu óculos aqui. Eu tenho algo que é processado, ou seja, eu vou transformar aquilo em alguma coisa, eu tenho uma saída. Só que acontece, entre a saída e uma nova entrada, eu tenho um processo aqui, um vínculo. Né? Para quê? Para saber se o processo está bom. Para que esse processo seja retroalimentado, seja uma informação, seja um material que seja reutilizado. E essa retroalimentação é o feedback. Feedback é isso. É uma informação que volta para o sistema. Em essência. Então, o que significa? Quando você dá feedback para o seu liderado, você está falando, cara, foi bom, ou não foi bom, poderia melhorar isso. Ou foi ótimo, podemos fazer melhor. Sim. Então, quando nós fazemos um feedback, é importante que ele seja individual, para aquela pessoa. Que ele tenha um fato, não pode ser genérico. Né? Ah, cara, você foi bem. Então, o que significa isso? Perde valor quando a informação é genérica e não acrescenta nada. Tem que desconstruir, né? Sempre desconstruir aquela palavra que você, aquela característica ou aquele adjetivo ali que você colocou naquele momento. Sim, e tem que ser feito no momento certo. A gente usa uma palavra muito comum no banco, isso não é comum em todos os lugares, que é ser tempestivo, agir no tempo correto. Não adianta eu dar um feedback daqui a 6 meses de algo que aconteceu agora também. Sim. Então, é importante você saber quando fazer isso, como fazer isso, porque você pode utilizar palavras maravilhosas, se a sua linguagem é não verbal, né, não estiver adequada, a pessoa pode entender aquilo de outra forma. Né? Sim. E aí nós temos N problemas diferentes que podem vir disso. Né? A pessoa pode se sentir desmotivada, a pessoa pode se sentir agredida. Né? No pior dos casos, a pessoa vai ser indiferente. Ou, no pior não, nos melhores dos casos, a pessoa vai ser só indiferente. Né? Daí, para mais, a situação pode piorar muito. Né? Então, o feedback tem a ver com essa construção de um relacionamento onde busca-se a evolução. A evolução do relacionamento, a evolução do que a pessoa está fazendo dentro do trabalho. E isso é um conteúdo assim, primordial para um líder de equipe, para um líder de uma indústria, para o líder de um salão de cabeleireiro, para o líder de uma padaria, para o líder de qualquer negócio. Né? E vamos pensar negócio aqui como um agregado de pessoas, porque a gente tem um negócio como voluntariado também. Tudo bem, eu não estou ganhando dinheiro, mas você também precisa motivar essa pessoa. Por meio da comunicação. Exatamente, a comunicação é chave para isso. Né? E aí eu queria aproveitar para trazer hoje aqui, para a nossa discussão, quando a gente fala em feedback, né, a gente está falando muito em palavras, mas existem outras formas, né, e tem um contexto muito importante que é o de linguagens de valorização e de reconhecimento. A questão eu chego, por exemplo, Cristiane, nós estamos trabalhando e eu falo para você, eu descrevo para você tudo que você fez e falo, né, da importância disso, o que isso tem agregado à nossa relação, ao trabalho que a gente está desenvolvendo. E isso, por si só, ainda que eu use a maneira certa de falar, a maneira certa de me portar, né, não necessariamente você vai se sentir valorizado. Sim. Porque essa linguagem de reconhecimento, né, que é palavra de afirmação, pode não ser a sua principal. Exato. Você pode se sentir reconhecida de outra forma. Então, o feedback, né, você tem um feedback comum, reconhecido, que é você simplesmente chamar a pessoa para conversar.
Sim. Mas existem outras formas que são importantes, não só de feedback, mas de relacionamento, de mostrar valorização pelo sujeito, pelo indivíduo, pela pessoa, que são fundamentais. Sim, e deixa, Vônei, só aproveitar, aí, deixa eu fazer um parêntese. E aí, gente, Sim? as pessoas pensam, como ele explicou ali, né? Vamos lá. Feedback é um processo que entra informação, é aquela entrada de informação, ela precisa ser codificada, né? Decodificada para quem está recebendo. E aí, gente, existe, lógico, que existe até, inclusive, em qualquer lugar, que as pessoas falam, a comunicação é a emissão de uma informação e o receptor vem e recebe. Só que nesse momento, nesse caminho do processo, existem muitas situações. Existem ruídos externos, ambiental, não digo ruído de som, digo de ruído de interferências emocionais nesse momento, né, Vônia? Então, por exemplo, por isso que o líder, quando ele está preparado, tanto emocionalmente, como na liderança, como na comunicação, de pegar essa informação e levá-lo até o seu liderado. Nós estamos falando de liderado, mas pode até ser um parceiro. Ele tem ali uma responsabilidade muito grande. Então, para colocar bem claro para as pessoas, por que ainda a comunicação ainda é aquele calinho no pé, que machuca, que dói, que as empresas estão sempre trabalhando. Ah, já trabalhei, já contratei equipe, já contratei treinamento de comunicação. Eu escuto isso muito. Ah, não, a gente não precisa não, porque a gente já contratou. Mas por que ainda tem os erros? Então, e tem também a própria pessoa buscar auxílio também na hora do recebimento, tá? Então, gente, quando o Vônei fala dessa questão ali do processo, é muito interessante a gente entender os dois lados. Faz sentido, Vônei? Tá? Eu queria fazer esse parênteses, porque é muito importante a gente entender esses dois lados aí, os dois pontos da entrada e da saída da informação. Uhum. E, sim, a responsabilidade é de ambos, mas principalmente de quem comunica em relação a quem recebe. Fato. E para isso, você tem que conhecer o sujeito. Né? Então, o que nós falamos, inclusive foi foco da nossa live anterior, a gente está falando de uma forma de identificar quem é o indivíduo na sua frente, que são a utilização dos perfis comportamentais. Nas minhas equipes, no ano passado, eu tive condição de liderar uma equipe grande de auditores. E, gente, se tem uma equipe difícil de lidar, é auditor. Porque se você não é, você fica crítico por natureza. Né? Mas, assim, as pessoas são diferentes. Então, eu tive que lidar no meio da pressão com a forma de comunicação e com as necessidades de cada um. E o que eu trago mais agora para a pessoa se sentir valorizada, existe a forma que ela se sente valorizada também. Isso varia de pessoa para pessoa. Isso. Ok, nós temos alguns... eu vou falar um pouquinho daqui a pouquinho das 5 linguagens de valorização, né? Tem algumas que são mais comuns no meio profissional do que outras. Né? E já vamos deixar claro assim, que pode existir uma diferença do indivíduo. As linguagens de valorização dele no trabalho e na vida pessoal podem ser coisas diferentes, ainda que tendam a ter uma certa conversa entre elas. Tá? Mas por que valorizar é importante? Porque, gente, qual a necessidade mais básica do ser humano? É se sentir amado. É o reconhecimento. Se sentir amado, exatamente, significa ser respeitado. Mas as pessoas entendem respeito de forma diferente. Isso é muito importante também. E aí quando a gente volta na responsabilidade, é a responsabilidade do líder identificar como a pessoa gosta de ser valorizada. Isso faz parte da atribuição normal dele. Independente de onde ele esteja dentro de uma organização, seja ela grande ou pequena, né, mais perto do operacional ou mais perto do board, da auto-administração, um trabalho essencial dele é gerir pessoas. E para você gerir pessoas, você precisa conhecê-las. E cada pessoa é uma pessoa.
É. Então, como você faz isso? Você começa a buscar ferramentas que façam com que você identifique isso melhor, mais rapidamente, você consiga monitorar isso ao longo do tempo. Aí sim você só vai saber se você está tendo evolução ou não. Então, isso que eu trago hoje já, das 5 linguagens de reconhecimento, né, de afirmação, são palavras de afirmação. Vou falar todas elas, agora a gente entra no detalhamento daqui a pouco. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço, né? Toque físico apropriado, isso é uma questão extremamente importante dentro do ambiente de trabalho, né? E presentes. Todos esses 5 elementos que foram levantados pelo White e o seu colega, demonstram que as pessoas sentem de forma diferente essa transmissão de valor. E às vezes você falar algo, e aí está a questão do feedback. Eu posso me sentar e falar para alguém tudo o que eu acho a respeito dela, da forma correta, tanto o que eu falo quanto a minha postura, e ainda assim essa pessoa receber com ceticismo ou que não seja ceticismo, aquilo não vai ter um impacto dentro dela, porque ela gosta de ser reconhecida de outra forma. Né? Por isso que Então, tem. vamos falar... Vamos fazer até uma brincadeira, né? Até casais de namorada, a namorada fala: ai, mas meu namorado não faz nada. Meu namorado não me dá nada. Não. Às vezes ele não reconheceu que ela quer, às vezes, uma simples flor, ela quer ser agradada ali, a forma de comunicação dela. E já tem gente que recebe um monte de presente e não liga, né, para isso. Exato. Não é? Aí eu vou citar um caso assim, bem pessoal. Eu e a Baixinha, minha esposa, a gente começou a namorar. Naquele momento a gente seguia o rito, né? Então, Natal tinha presente, Dia dos Namorados tinha presente. Mas o presentear, o ser presenteado, não é uma linguagem de valorização importante para nós. Então, nós paramos de fazer isso. Vocês perceberam que não era isso, isso não era importante e mudaram o processo o curso natural, né? Foi para o natural. Exatamente. O que é natural para nós são outras linguagens. Né? Não que eu não apresentei de vez em quando, ou ela mesma faça isso, mas são momentos muito específicos de algo que nós encontramos que tem a ver com o outro. E nós partilhamos, mas isso não está vinculado a uma data, está vinculado a uma situação específica. E a vantagem de dar presente é que o presente, qualquer que seja, e não precisa ser caro, ele não precisa ser significativo. Né? Vai fazer com que a pessoa relembre, ela acesse aquele estado emocional no futuro, novamente. Essa é a vantagem de utilizar um presente. Né? Principalmente para pessoas cuja linguagem de valorização mais importante seja essa. Né? Vou citar um outro caso muito interessante. Por exemplo, as pessoas, um casal, vamos falar de um casal de novo, vai fazer compras juntos. Existem algumas situações. Então, a pessoa chega, não, eu já estou aqui com a minha esposa fazendo compras, né? O marido fala. Mas vamos fazer o seguinte, me passa metade da sua lista, que eu vou te ajudar a fazer isso o mais rápido possível. E aí ela já fica emburrada, porque na verdade aquele é o momento para ela que eles têm para conversar, que é a outra linguagem. Ela quer tempo de qualidade, ela quer atenção para si mesma. Né? Verdade. Ela não quer que ele desempenhe algo para ela. Ele quer que ele fique junto. Né? Então, algo que ele fez que para ele é importante, ou seja, digamos assim, que é uma das linguagens, que é atos de serviço, ele vai fazer um serviço, ele vai fazer algo para ela, que na linguagem dele é muito importante, ela não vai receber da mesma forma, porque o que ela queria era outra coisa. Identificar isso, eu estou utilizando um exemplo de casal que acontece aos montes. É o que mais acontece. Eu acho que, na verdade, é o que mais acontece, porque tem uma certa dificuldade aí nesse reconhecimento, porque as pessoas não sabem, não sabem que isso que é importante observar isso. É uma observação. Mas que a gente está colocando de casal, mas que
que é totalmente utilizado no meio empresarial, no meio organizacional. Sim. Uhum. Exatamente. Narciso gosta do que é espelho, né? Então, nós tendemos a valorizar e expressar a linguagem de reconhecimento e valorização que nós temos. Sim. Eu já tive muitos líderes ou chefes que utilizavam essa linguagem, principalmente, é muito comum você falar, né? Então, ele fala na frente de todo mundo, nossa, o trabalho do fulano é excelente, e isso, e X, Y, Z, e a pessoa não gosta de ser exposta. Ela preferia que ele chamasse, nem que fosse 5 minutos. Senta na minha mesa, eu vou conversar só com você. Ou que chame a pessoa para almoçar. Isso é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é você dar o seu tempo de atenção plena ao outro. Eu estou saindo para almoçar com você. Eu estou almoçando com você, não estou olhando o celular. Uhum. Então, essa é uma das linguagens. E nesse exemplo especificamente, né, pode ser um chefe liderado, pode ser entre colegas também, né? Você pode, inclusive, o tempo de qualidade não significa necessariamente conversar com alguém, mas fazer algo junto. Uhum. Isso é muito comum, é mais comum no público masculino, né? Mas também tem no público feminino. Você sair para fazer coisa junto. Eu vou pescar, eu vou assistir um jogo de futebol com o meu amigo. Eu vou ficar com ele conversando o tempo todo? Não. A gente quase. É óbvio que nós vamos conversar ainda na vida, durante o jogo, mas na verdade o mais importante, nós faremos algo junto. E homens têm muito isso, né? Homens têm Muito essa isso. questão muito bem. É É bem, muito é forte. bem, é bem tranquilo isso para homem, né? Quando Uhum. acontece. Sim, Às vezes chega lá, tá tomando uma cerveja, tá, ou nem tá conversando, tá vendo o jogo, mas não tá nem comunicando, mas aquela presença ali é o que importa. exatamente. Bacana. É, Quer é, dizer, é o tempo levando isso dedicado a estar junto. para organização, né, pessoal? É tudo. Quer dizer, se você pegar, às vezes o seu liderado, ele quer apenas que você escute ele. Né? Ou ele quer apenas ali você do lado observando o que você está fazendo. Uhum. Eu tive um líder, um gerente meu, que durante algum tempo nós saíamos muito para almoçar, era no almoço que nós conversávamos bastante, ou mesmo no ambiente de trabalho. Isso foi diminuindo com o tempo, né? E depois, assim, estudando muito esse assunto, como eu falei, você investe no seu aprimoramento, eu percebi como isso me fazia falta, né? Inclusive, eu cheguei a fazer um teste, o teste é fácil de encontrar na internet, tá? Para fazer. O tempo de qualidade era uma das minhas linguagens importantes no trabalho. Era, não, ainda é. E foi algo que eu perdi com o tempo, com esse indivíduo, né? E Isso até pelo me meio impactou bastante. organizacional, né? Até pelo meio organizacional, que ele é muito. O meio dentro da empresa, ele é consumidor. Ele consome energia, Sim, consome tempo. E as pessoas acabam entrando nessa. Eu vou usar uma palavra aqui, gente, vibe. Mas não é uma vibe de vibe, é até de energia mesmo. As pessoas acabam entrando nisso sem perceber. Na hora que elas veem, elas já perderam a essência do negócio. Quer dizer, do sim. negócio em si, da situação em si. E, assim, essa vibe é muito importante a gente prestar atenção, porque, gente, vamos pensar no mundo como está hoje, tá? Você não vai ter mais funcionários se você é líder. Você não vai ter mais tempo, a não ser que você consiga agregar um valor que até agora você não agregou, né? Uhum. Você tem uma rotatividade muito alta entre funcionários hoje em dia, Sim. salvo empresas públicas, né, e que tem uma natureza similar. Então, a pessoa se sentir valorizada é importante. E, ao mesmo tempo, você tem que fazer isso de uma maneira adequada. Se você não fizer isso de uma maneira adequada, não vai surtir efeito. E qual que é a importância de você fazer essa valorização? Bom, primeiro, é algo de baixíssimo custo. Depende de você aprender a fazer isso. Depende de você mapear, e você pode mapear explicitamente junto à sua equipe. Gente, você pode mapear você mesmo
acompanhar o que as pessoas gostam, prestar atenção, fazer uma lista, ou você pode aplicar uma ferramenta de avaliação e saber o que a pessoa gosta e o que ela não gosta. Isso é importante, porque a partir do momento que você consegue esse mapeamento, de cada indivíduo, lembrando, né, cada indivíduo, todo feedback, todo o processo de retroalimentação, ele é único. Cada indivíduo deve ser atingido, trabalhado de uma forma diferente. Então, quando você faz isso, a tendência é que você tenha uma equipe motivada, uma equipe que esteja contente com o ambiente de trabalho, contente de estar fazendo o que está fazendo, porque ela se sente valorizada. Porque, afinal, gente, ó, isso é uma estatística americana, tá? Mas 70% das pessoas largam o emprego, vão procurar outro, não porque querem mais dinheiro, tá? Mas porque elas não se sentem valorizadas. As pessoas que querem mais dinheiro são 11 ou 12%, não lembro o valor exato, mas é baixo assim mesmo. Sim. Essa Então, você precisa valorização é o reconhecimento. fundamental. E aí, o que a gente está falando aqui? De comunicação da liderança. O líder tem que partir dele essa proposta. Eu até queria eu queria até fazer uma observação do que você disse. Sim. Talvez faça um teste. Mas você sabe que se você estiver em atenção plena, comunicando em atenção plena, igual você disse, no almoço, com o seu parceiro de trabalho, ou na hora de um café, aquele momento, Vone, eu acredito que é um dos melhores momentos para você entender o canal de comunicação, né? Essa linguagem de comunicação que essa pessoa tem com o mundo. Porque que ela gosta, né? Aquela linguagem que ela se... a gente pode dizer que é aquela... Ela tem mais afeição. Seria isso? Uma coisa nesse sentido? Sim. Porque a atenção plena, você vai perceber isso. Porque a própria linguagem, gente, a fala, por exemplo, ela vai falar... ela vai te contar situações que você vai perceber isso na fala dela. Isso, sim, e tem uma outra forma, né? Isso é muito válido para 4 das 5 linguagens de valorização, mas tem uma que é interessante, né, que é o atos de serviço, que isso pode ser um canal, mas não necessariamente. Né? O livro mesmo de linguagem de valorização no ambiente de trabalho é muito interessante, porque ele cita um caso que eu acho fundamental escrever aqui. É o caso de um... Ele não é um funcionário, ele é um voluntário, né, de uma ONG, né, que presta serviço com pessoas de baixa renda, que assim, entrega alimentação e faz outras coisas. E é uma pessoa que ela se sente muito bem no ambiente que ela está, ela não gosta de ficar exposta. Né? Mas é a pessoa que sempre chega mais cedo e é aquela pessoa que faz aquele serviço que ninguém quer fazer. Ela chega, por vontade própria, ela limpa o ambiente, ela lava tudo, ela lava os pratos depois, ela prepara as marmitas antes de todo mundo. Quando ela se sentiu valorizada, quando o coordenador da equipe chegou cedo para fazer a mesma coisa que ela. Eu estou aqui para te ajudar. Não é? Foi isso. Ele exerceu a empatia de uma forma bacana. Isso é comunicação. E sem precisar falar. Exatamente. Então aí entra muito da comunicação não verbal. Né? Tem pessoas que detestam ser expostas. Mesmo quando a gente fala de linguagem de valorização, há dialetos na linguagem de valorização. E há formas de fazer. Tem pessoas que preferem que você fale isso para todo mundo. Elas querem ser reconhecidas no ambiente. Então, em relação àquela pessoa, você vai usar isso mais vezes. Tem pessoas que gostam do tete-a-tete ou grupos pequenos. Sim. E existem coisas diferentes que você pode valorizar. Você pode reconhecer performance, que é o mais comum, mas você pode reconhecer uma característica de personalidade muito forte na pessoa. Você pode falar para ela, fulano, você é extremamente organizado. É impressionante como você consegue lidar com a agenda da semana, com as alterações que tem no meio do caminho, sem perder as atividades que você consegue fazer.
Semana passada eu vi que você fez XYZ. Eu prestei atenção, eu me comuniquei diretamente com ele, fui específico e demonstrei que estou observado. Uhum. Na linguagem que ele valoriza. Aí a gente tem que levar em consideração que a gente chama, né, na fono, que é os elementos suprassegmentais, que é os elementos que estão ao redor, que é, por exemplo, um tom da voz. Agora, você imagina essa linguagem mais um tom de voz adequado ao momento. Pronto. Sim. Porque, às vezes, a pessoa chegar e falar isso por falar, talvez não vai dar tanto... Né? Ela pode até falar. Entendi, porque às vezes a pessoa ela já criou um conceito dela. Aí ela fala, a partir de amanhã eu vou ser uma pessoa que vou elogiar todo mundo. Só que esse elogio, ele não sai de uma maneira bacana. A palavra não é bacana, ela não sai natural. Exato, fica incoerente. Isso. Você pode construir algo, você tem que construir paulatinamente. Exato. Você mudar da água para o vinho fica completamente incoerente, porque as pessoas elas não reconhecem isso em você. Exato, exato. Então, eu penso assim, que quando a gente vai colocar essas linguagens, e aí a gente está falando aqui do líder, a gente vai ser agora até final do mês, vai ser só sobre liderança, a liderança comunicativa, né? Como que o líder pode ser, por que ele precisa de comunicação? Por que ele precisa de trabalhar a sua comunicação? É por isso. Ele precisa se entender. Eu creio que o Vonnegut, depois que ele fez o curso de oratória, ele é outro. Porque ele começou a se entender para entender o outro. Faz sentido, Ivone? É isso que eu disse? Faz, é impossível não partir de si mesmo. Exato, precisa dessa mudança. Vou resgatar aquela ideia que você trouxe no início aqui da nossa conversa, né? Da questão do líder ser um modelo. Aquele negócio de faça o que eu digo, não faça o que eu faço, não rola mais. Já acabou, foi, né? Então, assim, você tem que reconhecer primeiro em você as suas características, nesse caso, a forma como você gosta de ser valorizado, para perceber que, notar que isso é importante no outro e perceber qual a forma que ele gosta de ser valorizado, qual a melhor forma de fornecer um feedback, desculpa, qual a melhor forma de conversar com o indivíduo. Sim. E essa conversa não precisa ser necessariamente verbal. A gente trouxe uma série de exemplos. Essa conversa é estar presente, né? Essa conversa é ouvir. É uma diferença muito clássica, inclusive, entre palavras de afirmação e tempo de qualidade. Porque no tempo de qualidade, você disponibiliza o seu tempo para o outro falar. Nas palavras de afirmação, quem fala é você. É muito importante prestar atenção. Porque precisa ver em que momento o indivíduo está. E o que é importante para ele. Porque senão uma das funções básicas do líder, né, é incentivar os seus funcionários. Eu não posso falar motivar, porque motivação é algo intrínseco. Mas se você quer atingir esse intrínseco dentro da pessoa, você tem que saber como ela gosta de ser reconhecida. Porque senão você não atinge. A pessoa faz um excelente trabalho e não se sente bem naquele ambiente, ela vai procurar outro onde ela se sente bem. Exato. Às vezes a pessoa fala assim, eu sou um líder que motiva, né? Eu também não concordo com essa frase, não. Nós somos um líder que não é que motiva. Nós somos isso. Esse barulho aí? Ou é aqui? É aqui. Ah, tá, gente. Passarinho. Será que é um gato? Tá aqui. O bom de ao vivo, né, gente? A última live, depois você assiste, você vai lá, só pra você ver eu tomando café com cola. O Luca colocou cola no meu café, sabe? O bom do ao vivo é isso, sabe? Oi, Clarice, tudo bom? Deixa eu aproveitar. É sua conhecida, seja bem-vinda aqui. Sua mãe? Que linda! Que gracinha. O Vone, ó, sabe, dona Clarice, eu coloquei ele firme aí nessa área de treinamento. Mas o que eu estava dizendo, a questão do líder, a gente realmente não motiva. A gente incentiva, porque a pessoa, ela que se motiva.
Tem mais algum outro ponto que você precisa colocar, Vone, que você acha importante? Eu acho que seria interessante. Não sei quanto tempo nós temos ainda, Cris. O tempo já acabou, mas a gente pode voltar amanhã, não tem problema não. É porque hoje, gente, eu Tudo tive bem. um imprevisto. Na verdade, esse horário das 3, ele é interessante porque assim, eu coloquei esse horário justamente para não ter os imprevistos, mas acontece. E aí amanhã eu consigo até mais. Eu tenho um cliente agora às 4 e eu não consigo parar, mas amanhã a gente entra no horário e a gente pode dar continuidade. Mas é quarta, né? Amanhã a gente pode Isso. continuar, então. A gente faz a parte 1 Perfeito. e a parte 2, tá? Porque daí, gente, aí fica completo o que a gente está fazendo. Eu tenho feito isso porque as nossas lives, como são diárias, a gente tem essa possibilidade. Eu vou colocar ela parte 1 e a gente, quem está aqui, já aproveita, vem amanhã de novo, tá? E a gente faz a parte 2. Mas, Vone, Perfeito. o que você já, né, o que a gente conversou hoje já foi super importante. Quem assistiu aqui já está levando um aprendizado maravilhoso, porque realmente a gente precisa começar a entender que o ser humano tem suas individualidades, a sua forma de querer ser reconhecido, e essa linguagem, ela precisa ser customizada. Essa palavra veio aqui agora para mim, porque é o que eu faço Completamente com customizado. os meus clientes. Quando eu fui te atender, quando você foi, eu tenho um mega orgulho, sabe, gente? Eu sou assim, eu encho, sabe, Dona Clarice, eu encho, porque eu sei que o Vone, quando ele começou, eu falei, vamos para a área de treinamento, vamos, eu já tinha isso dentro dele. Ele tinha isso, então ele só precisava libertar de ir para essa área, de querer treinar, de querer ajudar pessoas. Você já faz isso no seu trabalho. Agora, imagina fazendo isso dentro e fora. Então, isso é fantástico. Então, gente, é isso que o líder precisa fazer. É isso que nós temos que fazer, que é entrar dentro da gente, entender o que a gente tem como missão. Às vezes as pessoas falam assim, é balela a tal da missão. Gente, não é, tá? Não é. Eu não acho balela. Eu acho que é assim, é o seu dever enquanto líder passar a informação, é passar a mensagem. Então, peraí. Vamos fazer isso de forma eficaz. Vamos entender a linguagem do seu liderado, vamos entender o que tem que ser feito. E para partir daí, a gente tem um resultado melhor. E não é nem resultado financeiro, tá, gente? Porque o financeiro vem. Isso é fato. Se você faz certinho, né, Ivone? Se faz tudo bonitinho, vem. A questão é o resultado de estar bem consigo, estar bem com o outro, tá? Ivone, deixa uma mensagem final aí, mas uma mensagem final de que Diria amanhã... que a eficiência no trato com as pessoas leva à eficiência do negócio. Adorei, amei. A eficiência do trato das pessoas leva à eficiência do... Como é que é? De novo. A A eficiência... eficiência no trato com as pessoas leva à eficiência do negócio. Perfeito, amei essa frase. Essa frase aí já é Vone, asterisco Vone. Gente, é isso. Então, amanhã, spoiler para amanhã. Café com Comunicação. Nós vamos fazer a parte 2 da linguagem de reconhecimento. Eu coloquei da equipe, gente, mas é uma linguagem de reconhecimento da vida, né? Colocar da lida e eu vou colocar aqui parte 1 e já colocar nos descriptores que amanhã no mesmo horário a gente faz a parte 2. Tá bom, gente? Vone, mais uma vez gratidão, um beijinho aí na baixinha e até a próxima. Até amanhã, tá bom? Até amanhã. Até. Um abração, gente. Tchau. Tchau, tchau. Um abração a todos. Muito obrigado.